Bom, vamos resolver esse problema, tá? Eu não vou ler o enunciado porque, né, a gente já está familiarizado um pouco com esse problema porque a gente tentou resolver durante as aulas. Bom, temos uma escada, né, apoiada no ponto C e embaixo apoiado, né, nessas rodinhas que estão travadas, né? Ela pode se deslizar ao longo do eixo X, porém no eixo Z nem eixo Y tem movimento. Então temos a escada onde temos uma pessoa sobre ela, né? Então a combinação do peso da escada e o peso da pessoa é esse W aqui. O peso W, apesar de que ele está desenhado sobre a escada e nesse ponto específico, quando fui resolver o problema e vendo a solução apresentada no livro, ele deixa o W como se ele estivesse atuando no ponto D, apesar de que na figura não está assim. Então aí fui procurar por que fizeram isso, né? Mas eu vi que a razão está no texto. No texto está indicando o seguinte: o W, que seria o peso, é a linha de ação, né? Essa linha preta que vocês estão vendo é a linha de ação. Então aqui está escrito: a linha de ação do peso combinado W do homem e da escada interceptando o piso no ponto D, ou seja, o W na verdade é como se estivesse atuando no ponto D, tá bom? Então esse W na verdade deveria estar aqui. Eu sei, parece estranho, não parece que seja possível isso, mas né, o problema está escrito dessa forma. Talvez o centro de massa combinado com a pessoa e da escada fica aí, né, embaixo. Faz um pouco de sentido, porque o peso da escada, né, aqui tem mais massa, então pode ser que esteja de fato concentrado o centro de massa no ponto D. Bom, independentemente do que seja o motivo, né, a gente vai imaginar que esse W está atuando no ponto D, beleza? Então tá. Quando a gente resolve esse tipo de problemas de estática, a gente tem que identificar as forças que atuam sobre o corpo. O peso a gente discutiu, beleza. Agora vamos a pensar nos outros, né? Como a escada está sendo apoiada nas rodinhas e essas rodinhas podem se deslizar ao longo do eixo X, porém não pode ser possível se mover no eixo Z nem no eixo Y, então as forças de ação e de reação, né, devem ter um sentido específico. E eu vou colocar isso aqui. Então, essas ações A e B devem ter componente Y e componente Z, porque não podem ser movidas nessas direções, só elas se deslocam ao longo do eixo X. Então, no eixo X não existe reação, porque não é possível se mover nessa linha. Então, A princípio e B já posso identificar que elas têm componente Y e componente Z. Depois eu vou ver como escrever elas. Temos outra força no ponto C, que seria a força de apoio, né? A escada está se apoiando no ponto C e como se trata só de um apoio, ela deve ser perpendicular à reta, no caso ao ponto C. Então, por isso que está apontando para fora, ou seja, está apontando na direção Z. Beleza? Então tá, temos 1, 2, 3, 4 forças. 4 forças que estão atuando. Vou escrever essas 4 forças. A, como vocês veem, tem componente Y, certo? Para cima e componente Z. Eu não sei se vai ser positivo ou negativo. Eu estou vendo pela figura que provavelmente vai dar negativo, né? Mas como eu não sei o número de fato, então eu considero que são qualquer número escritos com a componente AY e a componente AZ, tá? O vetor V, que seria a reação no ponto B, também tem uma componente Y e tem uma componente Z. De novo, não tem X porque ela não tem força de reação, ou seja, ela pode se mover livremente ao longo do eixo X. Tá? Temos o peso W, que ela está apontando para baixo, portanto é na direção Y, negativo, né? Na direção J, negativo, porque né, aponta para baixo. E finalmente C, que seria esse daqui que está apontando na direção Z, ou seja, na direção K, positivo, não tem outro componente. Ela é perpendicular a essa linha aqui, então se é paralela a essa aqui, e considerando que essa estrutura é paralela ao eixo X, então a única forma que o C estiver apontando é na direção Z, ou seja, no K, beleza? Ok.
Depois de identificar as forças, a gente aplica as condições de equilíbrio. O somatório das forças tem que dar zero e aí dos momentos, ou os torques, né, tem que dar zero. Como eu sei qual que é a direção da resolução do problema, vou já iniciar aplicando a segunda condição de equilíbrio, a soma dos torques igual a zero, tá? Igual a zero. Antes de, né, poder escrever o somatório dos torques, eu vou precisar dos raios, né? Porque a gente sabe que o torque é o raio vezes a força, vezes o seno do ângulo, se estiver trabalhando com módulo. Então eu preciso identificar os raios ou as distâncias onde se aplicam as forças. Começamos com o vetor, esse daqui, o verde. Seria meu eixo de giro, vai ser o ponto A, tá? Então ela está, se eu, né, considero esse eixo, a força C está sendo aplicada aqui. Então a distância do ponto A até o ponto C, ou seja, o vetor rádio, é esse vetor, beleza? Como vocês percebem, esse vetor vai ter componente em Z negativo, componente em Y e componente em X. Tá? Mas aí a gente discute já. Depois temos a localização do peso W. Porém, esse W deveria estar aqui embaixo. Eu não coloquei embaixo porque, né, a figura estava apresentada assim, então vou deixar como ela está. Então W, esse vetor azul vai ser o vetor raio para o ponto onde se aplica a força peso, tá bom? E finalmente a força ou raio, né, onde se aplica a força B, que seria esse vetorzinho em laranja. Tá? Bom, identificados os raios, eu não coloquei RB ou RA porque, né, a figura ia se poluir muito, então aí ficava complicado enxergar as coisas. Então, vamos lá. O raio A, ou seja, a distância onde se aplica a força A é zero, né? Então, no nosso eixo de giro, esse aqui não contribui com os torques. O RB. O RB é bem simples, né? Esse vetor aqui está ao longo do eixo X, então devemos estar a uma distância de 0,9 mais 0,3. Isso dá 0,12. Então, 0,12 na direção I, até aqui, positivo. Certo? Não tem mais componente, essa distância está ao longo do eixo X. Para o RC, que é o vetor verde, esse daqui. Notem que esse apoio deve estar bem na metade da escada. Se a escada está medindo 0,9 mais 0,3, que seria 0,12, ela deve estar aplicando-se na metade do eixo X, por isso que é na metade, tá? Então essa tem componente em X positivo, na metade está aqui, mais 3 em J. 3 em J é porque o vetor deve ter componente para cima, né? Ou seja, é positivo, então em Y tenho que ir 3 passos para cima. E em K é negativo, porque o Z, a direção de Z positivo é essa direção. Então, como a escada está lá no fundo, né? Ou seja, apoiada no fundo aqui, então é um Z negativo. Quanto à distância? Bom, como vocês estão vendo, o apoio está bem na parte que encosta a essa linha. E essa linha está a uma distância de 0,6 mais 0,6, que dá 1,2, né? 1,2, só que é negativo, tá bom? Se não conseguirem enxergar de fato que esse é o vetor, é só vocês pensar nas perspectivas, como seria o vetor se eu vejo desde a perspectiva, não sei, da lateral ou do frontal e assim por diante, tá? É complicado realmente pensar em 3 dimensões, mas não é impossível. E bom, aqui que é a parte estranha. O RW, o vetor W, esse é a posição, né, ou a distância onde se aplica o peso W. O problema de aqui, como está na figura, parece que tem componente Y, mas como a gente já discutiu, e por causa desse textinho aqui, esse W estaria aqui, tá? Está aqui no ponto D. Portanto, essa seta azul estaria apontando ao ponto D. Então, se está apontando ao ponto D, ela deve ter componente X, 0,9, né? Aqui 0,9, beleza? E componente Z, né? Z. De quanto? De 0,6, porque até o ponto D é 0,6, só que negativo, como estaria apontando ao fundo, então é negativo. Beleza?
E não tem componente y, tá bom? Por o que a gente já discutiu bem no início. Beleza. Então, essas são as forças e esses são os raios. Agora eu preciso aplicar o somatório dos torques igual a zero. É isso, né? A gente consegue calcular os torques, né? Os momentos também que a gente chama, né? De duas formas. O raio vezes a força vezes o seno do ângulo, ou o produto vetorial entre o vetor raio e o vetor força, que essa seria matematicamente a forma mais elegante, vamos falar, tá? De fazer as coisas. E como aqui é praticamente impossível, não? Talvez não impossível, muito difícil de identificar o seno dos ângulos, então é melhor já trabalhar com vetores, porque fica mais fácil. Se a gente imaginar trabalhando com módulos e os ângulos, a gente vai ficar um tempão tentando resolver isso. Então, vamos usar já os vetores. E, de fato, eu escrevi os vetores com esse propósito, né? De poder calcular de forma que eu consiga fazer o produto vetorial entre o raio e as forças, tá? Temos quantas forças? 4, né? Porém, aqui vocês estão vendo só 3, B, C e W. Por que eu não considerei a força A? Porque, né, o torque está sendo aplicado a partir do eixo A. Então, se A está no ponto zero, que será a origem para esse sistema, então ela não faz torque, correto? Então, por isso que não está sendo considerado a força A. Como está em equilíbrio estático, a gente iguala a zero, ao vetor zero no caso, né? Porque todos aqui são vetores. Lembrem que o produto vetorial como resultado dá um vetor. Vamos iniciar calculando esse primeiro produto vetorial aqui. Só deixa eu ativar aqui meu. Então vamos iniciar calculando esse daqui, beleza? Esse seria o mesmo, né? Então, como a gente tem o vetor RB, que seria, cadê o RB? Esse daqui, certo? A gente escreve o RB primeiro. Temos componente em I, componente em I está aqui. Então, eu não tenho componente em J nem componente em K, então é por isso que é 0, 0. Depois a gente, né, pega o B e identifica, cadê o B? Esse aqui é o B. E eu coloco aqui. Ela não tem componente em I, então deve ser 0. Agora eu só tenho componente em Y e em Z. Eu coloco Y e Z. Bom, gente, aqui é só calcular a determinante. Como cada um tem um método para calcular, ou como cada um aprendeu, então eu deixo vocês qual método vocês acharem melhor para resolver a determinante. Então, cada um resolve do jeito que ela quer, né? Beleza? Segundo minhas contas, vai dar esse valor aqui, tá? Esse daqui. Esse daqui é 0, né? Porque 0 vezes I vai dar 0. Então, temos esse vetor resultado a partir do produto vetorial entre o RB, né, a distância até o ponto B, e o vetor força B. Beleza? Agora vamos para o próximo, para esse daqui. E nessa situação, estamos multiplicando o RC vezes o vetor C. Então, o RC é esse daqui, né? Até é o vetor verde, né? Essa distância radial. Não radial, o vetor radial, onde se aplica a força C. Então, temos que calcular esse produto vetorial. De novo, eu vou a esse lugar, né? Aqui, onde eu escrevi já o vetor RC. Ela era 1,2 dividido entre 2, ou seja, 0,6. Então, é esse aqui. Na componente J é 3, na componente K é menos... o que aconteceu aqui, gente? Nossa. Eu acho que eu errei. É 1,2, né? RC. Eu acho que eu já corrigi, gente. Eu tinha errado mesmo aqui, depois eu corrigi. Esse aqui deve ser 1,2, tá? 1,2. E bom, se eu faço a determinante desse daqui, eu vou conseguir esse daqui. Depois vocês dão uma olhada se de fato corrigir, tá, gente? Então, como está escrito aqui, deve ser 1,2. Beleza? Bom, fazendo a determinante, né, eu posso determinar o vetor RC vezes o vetor C. E deve dar esse daqui, tá? Bom, uma vez feito o produto vetorial, né, agora já tenho essa parte aqui.
Agora vamos para o próximo. Para o próximo, a gente pega esse daqui, né? Só deixa eu desmarcar esse daqui, né? E eu vou procurar quem é esse, RW, esse daqui. Eu faço o produto vetorial entre W, tá bom? Então, vou escrever esse vetor como? Dessa forma. O produto vetorial entre RW vezes W, né? De novo, a ideia é exatamente a mesma. 0,9 em I, 0 em J e 0,6 em K, beleza? E em W, né? Como a gente viu aqui, cadê o W? W é esse aqui, só tem componente J. Então esse aqui é só em J, 0, 0 outros componentes. Beleza? Então, o determinante vai dar esse daqui. Como vocês estão vendo, não tem componente J. Esse aqui não tem componente K, né? Aqui vai zerar também. Bom, de novo, cada um, né, confere por favor esses resultados e assim também vocês aproveitam em praticar determinantes. Uma vez feito isso, né, que eu já tenho os vetores resultantes feitos a partir do produto vetorial, eu substituo aqui na minha primeira equação que eu tinha escrito, né? Então temos essa primeira parte aqui é esse daqui, né? Esse daqui. Ah não, eu já simplifiquei aqui, gente, que eu estava ocupando muito espaço. O que eu fiz? Como eu sei que eu vou somar cada uma das umas com as outras, ou seja, esse com esse, né? Porque tem que ser a soma. Então eu já somei. O que eu fiz? Eu pensei, vou somar I com I, J com J, J com J, K com K. Então I não participa da primeira parte, então por isso que não temos nada. Depois vem o 3C. 3C está aqui. Depois vem o 06, né, que está aqui, W e todo isso em I, beleza? Então eu somei I com I e deu esse daqui. Depois vou somar J com J. Então temos 1,2 negativo menos 0,6C, né? E aqui é 0, então não participa. E todo isso multiplicado vezes J. Beleza? Aqui em K vai ser esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui. Então temos 1,2 em BY menos 0,9 em W. Tudo isso multiplicado por K. Certo? E todo igual a 0. Então é somar os vetores I com I, J com J e K com K e deixar em evidência, né, fatorar o I, J e o K. Bom, essa parte é relativamente fácil, né? O problema está em calcular os determinantes, que demora um tempinho. Depois, né, eu vou copiar esse mesmo resultado aqui. A gente vê que o peso combinado entre as duas é 80 mais 20, que deve ser por aqui. 80 mais 20, isso dá 100. O W, então, vai ser a massa vezes a gravidade. A massa vale 100 vezes 9,81, que é a gravidade, e essa seria a força-peso, 981 newtons. Ok, agora que eu tenho o W, eu posso substituir os dados, porém, eu vou fazer uma coisinha antes. Como eu sei que esse aqui é igualado ao vetor 0, e o vetor 0 deve ser um vetor que tem componente em I 0, e componente em J 0 e componente em K 0. Então, essas componentes, para que a igualdade seja balanceada, ou seja, o lado esquerdo da equação seja igual ao lado direito, esse aqui tem que valer 0, esse daqui tem que valer 0, por isso que igualo, e esse daqui tem que dar 0. E assim eu consigo um sistema de equações, né? Que seria esse daqui. Bom, eu já tenho o W, que eu acabei de calcular. Aqui eu posso obter C. Então, é só isolar uma equação bem simples de isolar, né, gente? Então, né, isolando C, você vai com positivo, 3 passa a dividir, vai dar esse valor. Aqui, como já tenho C, que vai dar 196,2, eu coloco aqui o C, o 0,6 está aqui, o 1,2 vai passar a dividir com negativo, né? E aqui eu posso isolar VW, porque, não, BY, né? Porque o W já tem outro dado. Então, o BY vai ser esse valor aqui. É só uma forma de resolver, é uma equação simples, tá? A gente não tem nada demais. Aqui o C vai ser esse valor, né? Fazendo as continhas. Aqui o BC vai ser esse valor e aqui o BY vai ser esse valor. Ok, já consegui essas componentes. Será que eu posso fazer mais alguma coisa?
Bom, posso aplicar a primeira condição de equilíbrio para determinar as reações no ponto A, né? Porque a gente já encontrou B, encontrou C. O problema está faltando a reação no ponto A, bem no eixo de giro, porque no eixo de giro a gente viu que, né, a força serava para a condição de equilíbrio dos torques. Agora vamos para a condição de equilíbrio das forças. Lembrando que as forças são A, B, W e Z. A gente já conseguiu. O W era fácil. O B a gente já conseguiu. O A está faltando os componentes de A e bom, as componentes de A basicamente, né? Como eu sei que a soma das forças tem que dar zero, então eu somo essas três forças e, né, igual que como a gente fez na soma dos torques, eu combino I com I, J com J e K com K. Então temos os J's aqui, então é AY, BY menos W, então está aqui, AY, BY menos W, tudo isso em J. Agora vamos para AZ, temos AZ, VZ e só, né? E C, né? Temos C também aqui, que todo mundo tem K, então é isso aí. De novo, como é um vetor zero, porque está igualado ao vetor zero, todas as suas componentes têm que dar zero para que a equação fique balanceada. Então, essa componente tem que ser zero e essa componente também tem que ser zero. Assim, como eu já tenho o BW, o BY e o menos W, né? A gente calculou no anterior slide, eu posso isolar o AY, bem fácil. Aqui eu posso conseguir o AZ, porque o BZ já consegui e o C também já consegui, né? Então, é uma equação bem simples de isolar aqui também. E eu consigo que AY vale 245 e AC vale 98,1 newtons. Beleza, gente? Então, assim como eu apresentei, parece rápido, porém, o cálculo das determinantes, identificar o vetor radial, o vetor rádio, né, onde se aplica as forças, fica bem complicado, né? Fica um pouquinho bem difícil de identificar, mas não é impossível, tá? Vamos para o próximo problema, que é um pouquinho mais difícil. Bom, o que temos aqui? Uma placa de dimensões 1,5 vezes, né, por 2,4 de massa específica uniforme pesa 1.215 newtons. Esse é o peso então dessa placa. E é sustentada por a rótula. Então esse aqui é responsável de segurar, porém temos fios, né, que sustentam, ou seja, temos a tração. Por dois cabos, né? Nesse caso seriam cabos. Determine a tração em cada cabo e a reação em A. Então temos que calcular a tração desse aqui, esse aqui e a reação dessa parte que está segurando a placa, certo? Então vamos lá. Então o que a gente faz esse tipo de problemas? De novo, o primeiro passo sempre é identificar as forças, né? Então temos essas forças. A tração vai ser do B a D, que eu vou chamar de TBD, tá bom? Temos a tração do E até o C, então eu vou chamar tração EC. Beleza, daí fácil. O peso, né, como se trata de uma placa homogênea, uniforme, né, como está escrito aqui, tem massa específica. Massa específica é densidade, tá, gente? Uniforme. Então, o peso atua no centro, na metade da placa. Na metade não, na parte central da placa, tá? No meio. Beleza? E, logicamente, como está, né, prendida aqui a parede, está sendo segurada por esse suporte. Então, esse suporte segura tanto em eixo X, como eixo Z e como eixo Y, né? Porque lembrem que quando a gente tem uma parte grudada, né, do sistema ao outro, a força de reação em todos os eixos, tá bom? Ok, essas são as forças que atuam sobre a placa. Agora vamos a tentar escrever essas forças em forma de vetores para aplicar as condições de equilíbrio. Temos duas condições, certo? O somatório das forças e o somatório dos torques. Então, antes que nada, vamos a escrever os vetores, porque se a gente não tem os vetores, a gente não tem como iniciar o problema. Vamos iniciar escrevendo o vetor
vetor TVD, esse daqui, tá? Ou seja, esse daqui. Ok. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu que esse vetor ou os vetores que eu quero escrever e eu não tenho as suas componentes, mas eu tenho as dimensões do lugar onde ela está, eu consigo escrever em função de um vetor que a gente chamou W. Tá? Esse W é um vetor unitário que é formado a partir das dimensões do lugar onde ela está. Se o ponto A é nosso ponto zero, eu posso, né, tentar escrever esse W a partir das dimensões onde está localizado o ponto, a tração D. Vamos lá, como que é? Como essa tração está ao longo do fio desse cabo, então esse cabo tem dimensões ou tem componentes, né, em x, em y e em z, ou seja, as distâncias. Quais distâncias e quanto tenho que caminhar para, né, conseguir esse ponto aqui? Vamos lá. Essa aqui, essa distância entre D e B, a gente vê que em x, né, a gente tem que ir quantos passos para identificar esse ponto? 1,8 mais 0,6, isso dá 2,4. Então, 2,4 é essa distância, até no eixo dessa distância, ou seja, a componente dessa linha aqui temos em x essa distância. Só que aqui está o detalhe também. Eu sei a distância, beleza. Ou seja, a componente da distância é essa aqui, que seria uma hipotenusa, né, em 3 dimensões. Então, eu tenho a distância em x. Porém, o vetor está apontando para o fundo. Não está apontando para o eixo x positivo, ele está apontando para o x negativo. Então, como eu quero encontrar o vetor e não só a distância, ou seja, tenho que me importar também com o sentido. Então, o fato de o TD estar apontando para o sentido negativo do x faz que nosso vetor lambda tenha componente negativo e nessa direção. Por isso que é negativo. Quanto de distância? Bom, 2,4 somado 1,8 mais 1,6. Porém, negativo porque está apontando na direção negativa do eixo x. Para o eixo y é esse daqui. Ela está a uma altura, né? Essa componente da hipotenusa, vamos falar assim, que seria essa linha azul. A altura é 1,2. Então, 1,2 em J. Tá bom? E em K, que seria esse daqui, né? Está a que distância até aqui? Bom, está a 2,4. Então é por 2,4. Porém, está no sentido negativo. Por que no sentido negativo? Z positivo é essa direção. Então, Z negativo tem que ser nessa direção. Então, aí que as coisas ficam estranhas, né? Embora não seja tão difícil de entender, é só identificar aonde que está apontando o vetor TD. Para esse sentido. Então, temos uma componente em x. Temos uma componente em x que deve estar apontando na direção negativa ao eixo x. Temos uma componente em z que está apontando na direção negativa. E temos uma componente em y, certo? Que está apontando para cima, certo? Então é por isso que em y é positivo e em z é negativo, tá bom? Ok. Agora que eu identifiquei as dimensões em cada eixo, né, para que seja unitário, divido entre um módulo, vou dividir entre um módulo desse vetor. Então, elevado ao quadrado. Como todo número elevado ao quadrado é positivo, então eu ignoro o negativo e já coloco todo mundo ao quadrado. E faço raiz disso, né? Fazendo as continhas, dá esse valor aí, tá? Esse daqui e esse daqui. É fácil, tá, gente? É 2,4 dividido entre todos aqui, 1,2 dividido entre todos esse daqui. Então, é só usar a distribuição mesmo, tá? Fazendo de novo as continhas aqui, né? O que acontece? Como lambda VD tem que estar multiplicado ao vetor TD, então o que eu faço quando eu multiplico um vetor que tem essa forma vezes um número que seria o módulo desse vetor? Então, simplesmente se distribui a cada componente. DVD se distribui tanto ao I, ao J e ao K. Beleza? Então, esse seria meu vetor tração BD. Tá? A princípio, né?
não tem nada demais, né? Embora o lambda seja um pouquinho difícil de identificar por conta das sinais e da dimensão do sistema, tá? Ou seja, quanta distância em x, em y e assim por diante. Bom, vamos a continuar então com o outro vetor, o TVD está pronto. Agora vamos para o vetor TS, ou seja, esse daqui. Como vocês veem, de novo usei o conceito de lambda, só que lambda para essa direção aqui agora. Então esse é um vetor unitário que aponta na mesma direção que TDE, só que esse lambda é calculado a partir das dimensões agora desse outro lado, tá bom? Então vamos tentar identificar quanto tem em x, quanto tem em y. Em x, como vocês estão vendo, é relativamente fácil. Em x vale 1,8 metros. Porém, de novo, como o vetor TE está apontando para o fundo, então é na direção x negativo. Por isso que aqui está com negativo, 1,8 negativo. Agora em y. Em y deve ser uma distância para cima, né? Ou seja, quanto de distância para cima eu tenho onde esse cabo está se apoiando. Então eu tenho uma altura de 0,9, então é por isso que é 0,9. Como está apontando para cima e o vetor também está apontando para cima, então é na direção positiva do y. Beleza. Agora na direção k. Notem que k está nesse sentido, o z positivo vai nessa direção. Só que o vetor TEC também estaria apontando nesse sentido positivo. Eu sei, não dá muito bem para ver isso. Vamos tentar descompor esse vetor e a gente vai identificar bem mais fácil que de fato se trata dessas sinais, tá? Então, vamos lá. O y, notem que deve ter componente, só deixa eu escrever a componente assim, deve ser essa componente em y, certo? A componente em x deve ser esse daqui, né? Que estaria apontando na direção negativa de fato, isso aqui na direção positiva. E na direção z, que é a parte mais complicada, deve ser esse daqui, certo? Tá? Eu sei que é um pouquinho difícil de ver, mas é essa componente, porque esse aqui estaria apontando em essa direção, em essa aqui. Então, se eu exagero, eu posso ver que de fato essa componente z tem que ser positiva. Beleza? Então, é por isso que em z é 0,6. Por que 0,6? Porque essa distância, né, essa distância em c, a distância onde está sendo, né, a partir dessa linha aqui, ou se vocês preferirem, essa distância aqui do ponto A até ponto C é de 0,6. Essa seria a direção, a distância em C. Bom, então tá pronto, né? Pelo menos o vetor lambda da parte de cima. Como a gente sabe que é um vetor unitário, a gente tem que dividir entre o seu módulo. É por isso que estamos aqui 1,8 ao quadrado, né? É todo mundo ao quadrado e raiz. Então, fazendo as continhas de novo, vai dar esse valor em x, em y e em z. Agora, como eu já tenho lambda, e lembrando que lambda é c, esse daqui eu tenho que multiplicar ao módulo do vetor TEC, então esse TEC vai se distribuir a cada componente do vetor lambda. Tá bom? Ok. Então, a princípio, o vetor TEC está pronto em função dessa incógnita que eu não sei. Vamos para o próximo vetor, o vetor peso. Bom, o vetor peso é bem simples, né, gente? Bom, é simples entre aspas, mas a princípio não deveria ser difícil, né? Peso como ela se aplica na direção sempre vertical para baixo, então não preciso me preocupar componente em x, componente em y, porque eu sei que sempre atua em sentido vertical para baixo. Então é por isso que ela é 1215, que é o dado que a gente tem, né? Vezes j, que seria a direção do peso negativo, certo? E bom, o peso a princípio o vetor é fácil. E a força A? A força A também está simples, né? Temos uma componente x, uma componente y e uma componente z. O problema
realmente foi nos vetores t, b, d. Porque eu poderia ter escrito em função de tx, ty, t e tz, né? Como está aqui o a. Porém, se eu tivesse escrito assim, ia me complicar muito, porque eu deveria identificar esse tx, quanto que vale em função do seu módulo, ou seja, descompor, né? Vocês lembram a questão que caiu na prova? A primeira questão, vocês pegavam um t e descomponiam em tx e um ty, certo? Esse era fácil, era t vezes cosseno do ângulo, vezes t, o módulo de t vezes o seno do ângulo, ou cosseno ou seno, tanto faz, né? Aí era fácil, porque vocês conseguiam identificar o ângulo fácil, porém aqui vai ser difícil identificar o ângulo, então por isso que eu tive que escrever em função desse lambda, porque eu sei as dimensões do lugar, tá? E o A, né, não tem como fugir, porque está bem no eixo, então aí não tem como escrever em função das dimensões, porque eu não sei o A, aonde exatamente está apontando, realmente é uma incógnita. Esse aqui eu sei aonde ele está apontando na direção do cabo, né? Esse aqui está também na direção do cabo, então como eu sei que tem uma direção privilegiada, porque o cabo aqui segura, aí eu posso ter certeza que o T, V, D está apontando nessa direção e esse aqui também. Mas o A não sei, porque se A é um pouquinho menor e a X um pouquinho maior e esse aqui fica o mesmo tamanho, esse aqui vai apontar uma direção, né, qualquer, né? Então, não sei o AX e a Z e a Y, tá bom? Ok, então vamos pela primeira condição de equilíbrio. Ela indica que a somatória das forças é igual ao vetor zero. Esse aqui deve ter uma setinha, tá, gente? Eu esqueci aqui, tá? Deve ter uma setinha. Então, o que eu faço? Sumo as forças. Quantas forças temos? 1, 2, 3. E o vetor A, né? Que seria a combinação das todas as componentes, ou seja, o A completo. Seria esses 4 vetores que estão atuando sobre a placa. O que eu faço agora? Bom, como eu já escrevi A, então vamos a ver o que eu fiz aqui. O A é esse vetor, todo esse vetor aqui, todos daqui, certo? Esse daí, porque, né, esse daí eu escrevi. O TBD eu já calculei no anterior slide, esse daqui. Não, inclusive é até aqui, né? Até aqui, inclusive, eu coloquei de outra cor só para identificar que se trata do vetor TVD. O TEC, que eu já calculei também no anterior slide, é esse daqui até aqui, tá? E finalmente a força peso, que é a mais simples de todas, que seria menos esse valor aqui na direção J. Todo isso igualado ao vetor zero, né, gente? Deveria ser um vetorzinho aqui. Ok? Mais alguma coisa? Não, né? Temos esses 4 vetores somados. Agora eu vou unir I com I, J com J, K com K. Notem que aqui temos um I, aqui temos outro I, aqui, cadê o outro? Aqui temos outro I. Então, esses 3 vou juntar numa só equação aqui e eu vou fatorar o I. Então, essa seria as componentes na direção I, as componentes na direção J e as componentes na direção K. Beleza? É só somar I com I, J com J e K com K. Uma vez, né, igualado, escrito isso e faturados I, J e os K, aí eu posso lembrar, para que a equação fique balanceada, as componentes têm que ser igual a zero. Então é isso que a gente vai fazer no próximo slide. Todas as componentes, né, têm que ser igualadas a zero, que eu copiei o resultado do anterior slide. Então, esse daqui, essa componente daqui tem que ser igual a zero, certo? A zero. Essa componente daqui, que seria esse daqui, tem que ser igual, até aqui, né? Tem que ser igual a zero. E bom, o outro segue a mesma lógica, todas as componentes são zeros. Então, tenho uma equação, não, quantas equações? 3 equações com quantas incógnitas? Vamos lá. Vou marcar aqui, tenho uma incógnita, 2 incógnitas, 3, 4, esse aqui já foi contabilizado, esse aqui já foi contabilizado, 5,
esse aqui já foi contabilizado, então não marco, esse aqui já foi contabilizado. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 equações com... não, 5 incógnitas com 3 equações. Portanto, o sistema é impossível de ser resolvido com esse grupo de equações. Eu preciso de mais uma, né? Da onde que não, mais duas no caso, né? Da onde que eu consigo essas equações a mais? Bom, da segunda condição de equilíbrio. E aí que a gente vai escrever essas equações aqui. Bom, como eu sei que o somatório dos momentos, os torques, tem que dar zero, vou escrever dessa forma. E de novo aqui eu esqueci a setinha sobre o zero, tá? Vou tomar como meu eixo de giro o ponto A aqui. Esse aqui é meu ponto de... com relação a esse ponto eu vou fazer os torques, tá bom? Então, como sei que nesse ponto está atuando o vetor força A, então o vetor força A não faz torque, porque esse é meu eixo. E agora o que a gente tem? Temos o vetor TVD, que é esse daqui. Então eu preciso a distância do raio daqui até ali, né? O ponto a distância onde se aplica a força. Depois eu vou precisar essa outra distância até aqui, né? Porque temos o vetor TEC, né? Que seria o raio desde o ponto A até o ponto E, por isso que eu chamei raio AE, tá? A distância entre A até E. E a distância onde o peso se aplica. A distância onde o peso se aplica seria esse daqui, que seria uma diagonal, né? Então vou colocar essas setinhas. Notem que é amarelo. Não sei se é amarelo isso aqui, parece laranja. Bom, essa cor aqui é para o ponto E, e essa outra cor aqui é para o ponto B, o roxo, né? Esse aqui é roxo mesmo. E esse daqui né, seria o raio, a distância do A até o vetor peso P. Bom, agora é só identificar os raios, né, esses vetores raio, esses R's, e escrever esses raios em forma de vetor. Então vamos a começar escrevendo elas dessa forma aqui. Essas são bem mais fáceis comparadas com as outras, né? Por quê? A distância radial é esse daqui, certo? AB. Em qual direção está? Na direção X, como estão vendo. Ele é um vetor que acompanha o eixo X, então a única componente que tem é o Y. E para o vetor TEC, ou seja, a distância do ponto A até o ponto E, também é bem fácil, né? É essa distância aqui. O laranja, o amarelo, não sei que cor é esse. 1,8, né? Na direção Y. O mais complicadinho é o vetor do raio para o peso. Então, como a força se aplica no centro da placa, deve ter uma componente em Y negativo, quanto? Na metade. A metade de 1,5 é 0,75, né? Que seria negativo, seria a componente Y. E na componente X, que seria esse daqui, estaria na metade. 1,8 mais 1,06 dá 2,4. A metade de 2,4 dá 1,2. Então, aí é fácil de identificar que esse seria o vetor raio AP. Tá bom? No livro, gente, vocês vão encontrar que ela só escreve o vetor radial 1,2 e ignora absolutamente esse daqui. Por que ignora, gente? Bom, é a seguinte, o motivo é o seguinte, né? Eu sei que os torques são feitos por aqueles que são perpendiculares entre si. Ou seja, se eu penso esse vetor radial como uma componente em Y e outra componente em X, aqui, esses seriam os vetores das componentes desse verde aqui, quem de fato faz torque é aquela que é perpendicular a ela, ou seja, essas duas formam 90 graus. Esse aqui não forma 90 graus, esse aqui é paralelo ao peso, então esse aqui não participa no torque. Então é por isso que no livro ele ignora a componente em Y e só pega a componente em X, porque essa é a única que é perpendicular à força, porque o torque, né, quem faz de fato o torque é a componente perpendicular. Então é por isso que ignora essa parte, tá bom? Ok, se ela ignora essa parte,
Beleza, tudo bem. Mas, como a gente está seguindo uma lógica, né, a gente considera que ela tem componente em y e em x. De qualquer forma, o resultado vai dar exatamente o mesmo. Esse aqui não vai ser considerado nas continhas, porque a matemática vai falar por si só. Tá bom? Então, agora, vamos ao TVD, que a gente já tinha escrito, né, com o vetor lambda. Esse daqui. E o vetor TS é esse daqui. Só lembrando do que a gente fez no anterior slide. Como eu preciso os torques, eu vou precisar calcular os produtos vetoriais entre esse e esse vetor aqui. Ah, e eu estou esquecendo do peso, né? Então vamos lá, vamos pelo primeiro produto vetorial, por esse daqui. Esse daqui. RAB, TDV. Então é esse com esse daqui, o produto vetorial entre essas duas. Vamos ver o que vai dar. É esse daqui, né, gente? Então, de novo, a ideia é colocar, como tem componente só em I, né? Então, temos só em I, os outros são C. E o outro, o TBD, né? Que seria esse daqui, tem componentes em I, J e em K. Então, coloco aqui, aqui e aqui. Fazendo as continhas, vai dar esse valor aqui. Eu já coloquei 0 em I, então eu não fiz como no anterior slide. Eu já diretamente zerei a parte que é 0 mesmo, tá bom? Para o próximo, eu faço a mesma lógica, né? O raio AB só tem componente I e o resto é o vetor TS, esse daqui, certo? Se eu faço o determinante, vai dar esse valor aqui. De novo, gente, eu recomendo vocês praticarem fazer determinantes, tá? Não é tão rápido assim, às vezes dá um pouquinho de trabalho. E, finalmente, temos o produto vetorial RAP, produto vetorial o peso, né? Então, o peso só tem componente em Y, certo? E esse daqui temos em I, J e K. Esse produto vetorial dá só esse valor aqui. Bom, esses seriam os produtos vetoriais. Como eu já calculei os produtos vetoriais, eu posso agora igualar todo mundo, somar todo mundo e igualar a 0. Isso é o que eu vou fazer aqui. Somo todo mundo é igual a 0. Na verdade, deve ser de novo o vetor 0 aqui. Eu estou esquecendo da setinha, tá? Então, temos em I, não temos nenhuma componente I. Então, esqueço do I, só temos J. Então, temos J, J e só. Temos duas J aqui. Então, é esse daqui, certo? Esse aqui para J e para J. Agora, vamos para K. K é esse daqui, K é esse daqui e esse daqui. Então, todo mundo está aqui. E fator o K. Como, de novo, né? Como é um vetor 0, então significa que suas componentes têm que dar 0. Então, faço isso. Essa componente aqui é 0, certo? 0. E essa outra componente aqui também tem que ser 0. Aqui embaixo. Então, agora temos mais duas equações. Porém, equações bem mais simples comparadas à primeira condição de equilíbrio. Aqui é bem fácil de encontrar os valores. Qual? Notem que eu posso isolar quem aqui? Vamos lá. Ah, é que eu já tinha resolvido. Tô pensando aqui o que eu fiz. Eu já tinha resolvido, tá? O que eu fiz aqui? Isolei o TBD de um lado, tá? Desse daqui. Beleza? TBD. Ou não, TS eu isolei daqui, tá? Esse aqui é dado. Isolei daqui. Depois substituí aqui. Depois fiz as continhas e isolei o TBD, tá? É possível resolver isso daqui, isolando de um e substituindo no outro e conseguir esse valor. Depois, como eu já tenho esse valor, agora vai ser esse TBD usado aqui, multiplico essas duas e isolo o TEC e consigo esse valor, tá? Bom, gente, esse é um sistema de equações. Provavelmente vocês viram na álgebra linear, né? Tenho duas equações e duas incógnitas. Notem que aqui, esse aqui e esse aqui são as incógnitas. Tenho duas equações com duas incógnitas, então é possível resolver ela. Uma forma bem mais simples, se vocês têm uma calculadora científica, aquelas que calculam matrizes, né? Vocês podem escrever de forma matricial, calcular a inversa da matriz e isolar os valores, né? Qualquer que seja o método, vocês conseguem esse resultado aqui, beleza? Ok, de novo,
Recomendo vocês praticarem, tá, gente? Sistema de equações, isolar de um, substituir no outro, a vez encontrar esse valor, agora usam esse valor, depois utilizam uma das duas equações e isolam no que está faltando, beleza? E como eu já tenho aqui esses valores, agora eu posso, de novo, lembrar minhas equações que eu encontrei na primeira condição de equilíbrio, que seria isso aqui, porém agora eu tenho os dados do TVD, né, que estaria aqui, o TEC que seria aqui, certo? Então eu posso isolar a x, que é bem fácil, é só substituir esse valor aqui e passar todo mundo com sinal contrário e vai dar positivo. A mesma coisa para a segunda equação, temos esse daqui já é dado agora, né? Esse daqui também já é dado, então é só substituir, fazer as continhas e levar todo mundo a esse outro lado e vai dar esse valor. Para a z, o que eu tenho? De novo, já tenho esse valor, substituo, faço as continhas, levo para o outro lado e vai dar esse outro valor. Tá bom, gente? Então essa é basicamente a lógica desse tipo de problemas. Eu estou deixando um outro problema, que é uma tampa, tá? Que está nos slides, uma tampa circular. A lógica é exatamente a mesma. É pegar as forças, identificar quantas forças atuam, quais são os torques, identificar os raios, se precisa do vetor lambda, vai ter que ser escrito o vetor lambda, então a lógica é exatamente a mesma. No final, as continhas se tornam mecânicas, tá, gente? É mais um processo mecânico do que pensar, tá? Talvez a parte mais difícil seja identificar na direção se é positivo ou negativo do vetor lambda. Depois é um processo mecânico, tá, gente? Bom, qualquer coisa, pergunta aí, vocês só mandarem no Classroom, tá, gente? Então é isso.